paz, amados. Graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, a todos os presentes. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos para hoje refletirmos sobre a palavra do Senhor, o que nos é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Uma vez que esta missão é a missão da igreja na terra e o Senhor nos outorgou esta missão de forma privilegiada até que Ele venha proclamar a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. É uma história bastante conhecida, a história de Daniel na cova dos leões. O livro de Daniel fica logo após Jeremias, Ezequiel. O livro de Daniel fica mais ou menos no meio da Bíblia. Daniel, capítulo 6. Os irmãos que forem encontrando, por gentileza, vão ficando de pé. Daniel, capítulo 6. Podemos? Daniel capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre estes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel e a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. A respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Oremos. Pai do céu, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Deus. Somos gratos a Ti pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é sustento para as nossas vidas, é correção, é alimento. A Tua palavra nos guia, nos orienta, nos santifica, nos purifica, Deus. Por isso nós te pedimos, ilumina-nos para ouvirmos a Tua palavra e compreendermos, abstrairmos, Senhor, dela as lições que o Senhor quer nos ensinar. Prepara nossos corações para ouvir a Tua palavra, Deus, para recebê-la com um coração receptivo e disposto a obedecer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, me usa pela Tua graça e misericórdia, me ilumina para que eu possa transmitir ao Teu povo somente aquilo que queres falar hoje. Que seja assim no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Meus irmãos, essa história de Daniel é uma história bastante conhecida, que a maioria de nós já ouviu inúmeras vezes em lições de escola dominical, né? Na salinha, na EBF,
e tantas programações da igreja que normalmente se fala de Daniel na cova dos leões. Não é verdade? Mas eu queria trazer para os irmãos uma perspectiva diferente sobre esse texto. Eu queria pensar esse texto com os irmãos na perspectiva da nossa missão aqui na Terra, da forma como Deus quer que nos relacionemos com o mundo à nossa volta. Pois nós estamos diante de uma história de um homem de Deus que havia quase 70 anos estava preso em uma nação pagã, politeísta, e ele era altamente engajado no trabalho administrativo dessa nação. Ele era um alto funcionário do rei, neste momento aqui, e era altamente engajado e altamente reconhecido, porque tudo que ele fazia muito bem feito. Era um homem íntegro, era um homem honesto, e era um servo do Deus Altíssimo dentro de uma nação pagã. Ele não se lamentava por estar preso longe de sua terra natal, distante da sua cultura, distante do templo de Jerusalém, distante do seu berço, das suas origens. Mas ele glorificava e testemunhava de Deus ali onde estava. É por essa perspectiva que eu quero pensar com os irmãos esse texto de Daniel. Qual é a relação que Deus quer que nós tenhamos com o mundo à nossa volta? Será que Deus quer que nos isolemos para não pecar contra Deus? Ou será que Deus quer que nos envolvamos de cabeça e achemos que está tudo certo, que uma vez salvo, para sempre salvo? Ou será que Deus quer que a gente saia por aí tentando transformar o mundo com a nossa própria força? Nós vamos ver que nós vamos observar na vida de Daniel que ele era um homem altamente engajado na sociedade, era um homem sábio, segundo a cultura dos caldeus, pois ele foi transportado ou levado preso de Jerusalém quando tinha apenas 15 anos de idade, mudaram seu nome, lhe deram um ensinamento intensivo, um curso intensivo de toda a ciência dos caldeus, de língua dos caldeus, de ciência dos caldeus, de religião dos caldeus, de todas as sabedorias que haviam naquela sociedade. Daniel, ele foi instruído em tudo. E Deus concedeu a Daniel um espírito excelente, uma sabedoria que se sobressaía aos demais jovens que na época foram transportados com eles para lá. Mas isso não deu a Daniel o descanso de viver vida mansa em Babilônia. Daniel teve muitos problemas altamente complicados e problemas muito difíceis, muita perseguição. Por quê? Porque ele servia a Deus, porque era um homem de espírito excelente. Nós vemos no versículo de 1 a 3 que a palavra do Senhor informa que Daniel era um homem altamente sábio, né? Engajado, santamente engajado em todos os serviços, mas altamente temente a Deus, né? Antes mesmo de entrar na prospecção do texto, nós vamos fazer uma elucidação rápida para que nós nos situemos um pouco mais nesse texto. Esse Daniel que nós estamos falando é o mesmo que escreveu o livro por volta do ano 539 a.C., né? Na época do cativeiro em Babilônia. Ele era idoso, tinha cerca de 81 anos quando escreveu o livro, e esse capítulo 6 de Daniel acontece quando ele tinha próximo dos 80 anos, ou seja, era um velhinho, né? Não era mais aquele jovem que se recusou a comer as iguarias do rei e sugeriu ao chefe dos eunucos que lhe desse uma dieta vegetariana, e Deus operou um milagre na vida dele. Apenas com legumes ele ficou mais bonito, mais inteligente e mais formoso que todos os outros jovens. Ali ele era um adolescente, meus irmãos. Depois, se eu não me engano, 3 anos depois, ele passa por aquela situação de perigo de morte, quando o rei teve um sonho e teve um sonho sobre a grande estátua de vários metais, e o rei
exigiu que os sábios do reino dissessem para ele qual era o sonho que ele tinha dito, e não só isso, dissesse o sonho e interpretasse o sonho. E, obviamente, nenhum sábio conseguiu, mas Deus, através de Daniel, livrou todos os sábios da morte, inclusive Daniel, que também era um dos sábios, dando não só a visão dos sonhos, do sonho do rei, mas também interpretando o sonho do rei. Então, desde muito cedo, Daniel começou a passar perigo, mas desde muito cedo, Daniel também foi reconhecido como alguém excelente no reino, né? E aqui no capítulo 6, nós vemos, aliás, em todos os capítulos, antes do capítulo 6, nós vemos Deus sempre dando livramento e operando na vida de Daniel, né? No capítulo 3, Deus livra os amigos de Daniel da fornalha de fogo ardente. No capítulo 4, Deus interpreta o sonho do rei Nabucodonosor sobre aquela árvore enorme que ele sonhou, e depois a árvore era cortada, destruída, e ficava só o tronco. Deus interpretou: esse tronco, ó rei, é você, você será destituído do seu trono. E o rei passou 7 anos comendo mato, lá dentro da selva. E quando, ao longo de 7 anos, Deus trouxe o rei de volta, botou ele no trono e mostrou a soberania ao rei, que era altamente soberbo. No capítulo 5, Deus concede a interpretação da escrita na parede. Aqui já não era mais o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tinha sido derrotado, agora era o rei Belsazar, que era um rei profano, que não queria saber nada de Deus, e ele pegou os utensílios do templo e levou para uma festa pagã e servia as bebidas e as comidas da festa com os utensílios que foram trazidos do templo de Jerusalém. No meio da festa, uma mão começa a escrever na parede, todo mundo fica atônito, e a mãe do rei disse: olha, tem um exilado aí chamado Daniel, que aconteceu isso, é homem excelente, espírito excelente, e ele interpreta sonhos. Deus novamente interpretou os sonhos através de Daniel, e isso julgou o rei Belsazar, que perdeu o reino logo em seguida. E aí no capítulo 6, onde nós estamos, Cova dos Leões, novamente Daniel passando por uma situação de perigo de morte, né? E do 7 ao 12, o livro tem 12 capítulos, Daniel, são as visões de Daniel, as visões apocalípticas, né? É uma espécie de livro de Apocalipse no Antigo Testamento, falando das coisas futuras, do fim dos tempos. Nesse contexto, meus irmãos, nós vemos que Daniel, ele era tão engajado e tão temente a Deus ao mesmo tempo, que ele era reconhecido por sua excelência em tudo o que fazia. E isso ele fazia naturalmente para glorificar a Deus. Ele não fazia para se vangloriar. Ele poderia simplesmente, nesse contexto aqui, já há quase 70 anos no cativeiro, ele podia simplesmente ter esquecido as suas origens. Quantos de nós, com tão pouco, esquece as origens? Não é verdade? Quantos de nós, com tão pouco, deixa de servir a Deus? Né? Mas Daniel passou esse tempo todo servindo a Deus e servindo ao rei. Né? E ele era reconhecido por sua excelência em tudo que fazia, por sua honradez moral. Né? E o rei estabeleceu esse período aqui onde acontece as Covas dos Leões, é um período em que fazia pouco tempo que o rei tinha sido mudado, e ele está justamente montando a equipe de administração dele. Observe que ele constitui 3 presidentes e 120 sátrapas para administrar o reino. Né? Esses homens deveriam prestar contas ao rei. Os presidentes prestavam conta ao rei, e os sátrapas prestavam conta aos presidentes, e os prefeitos prestavam contas aos sátrapas. Era mais ou menos o que temos hoje, no organograma do Estado. Então Daniel estava lá, no mais alto escalão da administração do reino. E o que aconteceu? Daniel se destacou entre os outros, se destacou mais do que os outros 2, como era costume acontecer com tudo que ele fazia. E o testemunho de Daniel muito agradou ao rei, e o rei disse: poxa, esse velhinho é bom, eu vou colocar esse velhinho para governar os outros também, os outros presidentes. Porque o rei tinha muito medo de ter prejuízo.
E ele viu a honradez de Daniel, viu a ética de Daniel, viu o empenho com que ele fazia as coisas, a excelência com que ele fazia, com que ele administrava as coisas, e ele disse: eu vou botar esse velhinho acima dos outros, por causa do testemunho dele. E o que aconteceu? O testemunho de Daniel despertou a simpatia do rei, mas despertou o ciúme dos outros. E eles começaram a procurar uma brecha para derrubar Daniel. Alguma coisa, alguma falha eles queriam, eles pesquisaram e se imiscuíram em todas as atividades que Daniel fazia e não encontraram uma falha sequer. O homem era realmente muito bom. E o que aconteceu? Eles se reuniram e disseram: olha, não tem como achar falha desse homem. Em relação ao reino, a gente não consegue derrubar ele. A única coisa que a gente pode fazer é achar uma falha em relação ao Deus dele. E aí eles foram até o rei, né, criaram um plano maligno e foram até o rei e disseram: rei, o senhor é uma pessoa muito grande, né? O senhor acabou de vencer a Babilônia, não era mais Babilônia, já era o reino dos caldeus, aliás, o reino dos medos e dos persas. Disse: o senhor é um homem muito importante, a terra é muito grande, muita gente, o senhor precisa mostrar quem é que manda nesse lugar, o senhor precisa mostrar excelência. E eles estavam falando isso em uma terra onde as pessoas serviam milhares de deuses, cada um tinha os deuses que queriam. Então eles disseram: ó rei, vamos fazer um negócio? Para todo mundo saber que o Senhor é bom mesmo, que o Senhor é misericordioso, que é bondoso com o povo, e que o Senhor manda e tem poder. Vamos fazer aqui uma lei onde proíba todo mundo de orar ou pedir qualquer coisa a outro Deus ou a outro homem que não seja o Senhor, durante 30 dias. Aí o rei disse: porque esse negócio é bom, vamos fazer isso mesmo. E aí o rei assinou o interdito. Durante 30 dias ficava proibido de qualquer pessoa orar ou pedir qualquer coisa a outro Deus ou a outro homem que não fosse o próprio rei. E aí os homens foram para onde? Foram para a casa de Daniel. Quando Daniel, no versículo... Isso aqui acontece no início aqui até o versículo 9. E a gente vê que no versículo 10, Daniel, quando sabe do que aconteceu, ele faz o quê, meus irmãos? Vai se lamentar, né? Porque era risco de morte, ele servia a Deus. Se ele orasse a Deus, ele estava entre a cruz e a espada. Se ele orasse a Deus, ele ia ser morto pelos leões. Se ele orasse ao homem, ele ia desobedecer a Deus. Então Daniel, quando soube do interdito, fez o quê? No versículo 10, vamos ler aí, meus amados. Depois, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel voltou para casa e foi orar. E não estava proibido orar? Eu pergunto, meus amados, quantos de nós não já se acovardou diante de problemas muito menores do que este? Quantos de nós não foi pressionado por alguém no trabalho, na família, na sociedade onde vive, na comunidade onde vive, e cedeu? Muitas vezes contrariando a palavra de Deus, né? Ficou com medo. Daniel poderia ter dito aqui, Senhor, ter orado a Deus e dito: olha, Senhor, fechava as janelas para ninguém ver, dizia: Senhor, tu está vendo aí o que está acontecendo, infelizmente eu não vou poder orar para ti durante esses 30 dias, o Senhor conhece meu coração te pertence, mas eu não posso ir de encontro ao rei. Daniel não podia ter dito isso? Mas Daniel não disse. Ele podia ter trancado as janelas e orado a Deus em segredo. Vou dar uma de agente secreto aqui. E orava na mente, né? Estou de olho fechado orando.
Ninguém está ouvindo nada, ninguém podia acusar ele. Mas Daniel não fez nada disso. Daniel não se intimidou, ele continuou orando a Deus da forma como fazia, continuou empenhado no reino, e o que aconteceu, meus irmãos? A oração de Daniel não livrou ele da cova dos leões. Daniel não era um homem íntegro, Daniel não era um homem engajado em testemunhar de Deus dentro de uma nação pagã, porque durante toda a sua vida ele deu testemunho de Deus. Se você ler os primeiros 5 capítulos, você vai ver que Daniel o tempo todo está envolvido com o reino e com o testemunho ao Senhor, o testemunho do Senhor. Ele não abandonou suas origens em nenhum momento. E ainda assim, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Será que a gente entenderia a vontade de Deus se isso acontecesse conosco, meus irmãos? Quantas vezes nos lamentamos e quantas vezes choramos, né? Quando Deus permite que a gente passe uma luta, que a gente sofra alguma aflição, alguma pressão, e a gente se lamenta e reclama de Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel voltou para casa para orar e dar graças a Deus, né? A Bíblia diz assim, meus irmãos, Daniel era um homem muito sábio, e ele conhecia o seu Deus, ele tinha intimidade com Deus, né? Daniel era um homem de muita fibra espiritual, ele estava inserido num meio corrompido, altamente pagão, altamente idólatra, mas ele era um homem de muita fibra espiritual. Por que ele era de muita fibra espiritual? Porque ele mantinha íntegra a sua intimidade com Deus. Ele não deixava que Deus ficasse em segundo plano na vida dele. Ele se empenhava por dar testemunho de Deus. E ele era um homem transformado pela lei de Deus. Ele enxergava o mundo através da lei de Deus. Ele tinha uma cosmovisão que não permitia que ele visse as coisas da mesma forma como os pagãos viam. Então ele fazia questão de manter a sua intimidade com Deus, e Deus lhe honrava o tempo todo por isso. A palavra de Deus nos diz aqui, né, o apóstolo Paulo, falando aqui em Romanos capítulo 12, nos dá uma indicação do que Daniel fazia naquela época. Paulo diz assim, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu pergunto, meu irmão, qual é a boa, e perfeita e agradável vontade de Deus? É o que está na sua palavra, é o que está na sua lei. E para você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E era o que Daniel fazia. Você precisa conhecer o seu Deus. Então, lá em 1 Coríntios, Paulo fala ainda, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que nós temos, irmãos, o hábito de estar aqui na igreja, levantar as mãos e cantar os hinos que são entoados aqui, fazer as orações e sentir aquela alegria de estar na casa do Senhor, mas quando nós saímos daqui, nós esquecemos tudo isso? Será que no nosso trabalho a gente dá testemunho do Senhor? A gente se engaja no trabalho como estando fazendo tudo para a glória de Deus? Ou será que a gente faz do jeito mais fácil? A gente faz do jeito que todo mundo faz. Eu, por exemplo, trabalho num meio onde é muito comum as pessoas buscarem o caminho mais fácil, né? Fugir à responsabilidade. Todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus de fazer, de cumprir a missão, né? E é muito comum a gente ver as coisas acontecerem de forma errada e darem errado, porque a pessoa que precisava fazer a coisa certa não fez, né? Sabe fazer, mas não faz. É muito comum eu ver no meu trabalho, por exemplo, cristãos, pessoas que dizem servir a Deus, fazendo tudo errado, porque todo mundo está fazendo.
E eu costumo dizer, a minha equipe, o errado nunca vai ser certo porque todo mundo está dizendo que o errado pode ser feito, porque todo mundo está fazendo errado. Né? Eu costumo dizer, nós temos uma missão, e a nossa missão é fazer correto, para a glória de Deus. Porque é Deus quem nos sustenta aqui. Eu digo isso claramente para a minha equipe. Deus nos sustenta nesse lugar. Então nós temos a missão de glorificar Ele. Né? E muitas vezes nós não temos a simpatia dos outros porque fazemos o correto. Entendeu? Quantas vezes nós temos que chamar para conversar, né? E quebrar uma pedreira porque nós estamos fazendo o certo. Nós temos que reapresentar o certo para alguém que já conhece o certo e não quer fazer. Né? O testemunho que nós damos, meus amados, dentro da igreja, deve ser totalmente conectado e totalmente harmonizado com o testemunho que damos lá fora. Do versículo 4 ao 8, nós vemos que a retidão de Daniel acabou por despertar a inveja e a contenda entre seus colegas. Acabou por despertar neles o desejo de fazer uma armação contra Daniel. Né? Então, isso traz para nós uma lição de que nem sempre o nosso testemunho vai trazer bons ventos para nós. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso testemunho para glorificar a Deus vai ser pago com preço de sofrimento. Foi o que aconteceu com Daniel. Muitas vezes vamos ter que pagar o preço para o nome do Senhor ser glorificado. Algumas vezes o Senhor vai nos livrar da cova dos leões, outras vezes não. Mas uma coisa sempre vai acontecer: Deus vai sempre honrar a tua fé e Deus vai sempre ser glorificado, porque Ele não perde oportunidade de ser glorificado. Então Deus quer ser glorificado na tua vida, meu irmão. Deus não te chamou para influenciar pessoas onde você está. Deus te chamou para ser sal da terra. Para ser sal da terra significa ser uma testemunha fiel dele. Uma testemunha fiel da lei de Deus. Porque o sal da terra, o sal, ele não tem poder de converter carne apodrecida em carne boa. O sal, ele tem o poder de aplacar, de retardar a podridão, mas a podridão fica lá. E influenciar as vidas, influenciar as pessoas, é missão do Espírito Santo de Deus. Através de quem, meu amado? Através de você e de mim. Através do nosso testemunho. Mas essa é a missão dele. A nossa missão é testemunhar de Deus. A nossa missão é fazer como Daniel fazia, é desenvolver tudo com excelência, né? Com honradez, e não se apartar, não se furtar a responsabilidade de ter intimidade com Deus. Então Daniel, ele fazia tudo isso, e a gente vê que o testemunho dele não foi suficiente para influenciar positivamente os colegas de trabalho dele. Assim pode ser conosco também, meus amados. Na nossa casa, na nossa família, mas nós temos o dever de, mesmo estando em terra estranha, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós temos o dever de, assim como Daniel, dar testemunho fiel de Deus, do seu Deus. Nossa Jerusalém está mais adiante, mas Deus prometeu que nós vamos para lá. Nós estávamos estudando isso hoje na sala de aula, da escola dominical. E essa promessa tem que estar fixa na nossa mente, que nós somos servos do Senhor para testemunhar em terra estranha daquele Deus que governa todas as nações e que um dia haverá de nos buscar para o seu reino. Então, meus amados, seguindo adiante, a gente vai ver que em 2 Timóteo, capítulo 32, aliás, capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, olha: na verdade, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, todos. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E a gente vai ver que isso aconteceu na história de Daniel, né?
Jesus Cristo, certa vez falando, disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Será que isso aqui parece com Daniel? Regozijai-vos e exultai. Olha, que coisa difícil. A gente está sendo perseguido, está sendo fustigado, e Deus diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. No versículo 10 nós vimos, Daniel volta para orar, né? Não se deixe intimidar, e esse é o segredo de Daniel ter tanta excelência no seu viver, em tudo que fazia, era que ele tinha uma vida com Deus. E aí eu tenho aqui uma frase que eu escutei num podcast, que achei muito, muito importante, encaixa muito bem com esse testemunho de Daniel, não só em relação à lei de Deus, mas em relação a tudo que ele fazia. Ele se destacava de todos. Diz assim a frase: a intimidade da nossa relação com Deus muda a nossa relação com o mundo. Quem contempla a excelência da majestade dos céus, absorve a excelência de Deus para tudo que faz na sua vida. Ou seja, se você tem intimidade com Deus, se você contempla a excelência dos céus, você absorve a intimidade de Deus, e isso irradia para tudo que você faz na vida. E as pessoas nem sempre vão gostar, né? Mas Deus é honrado na tua vida. Precisamos desenvolver, meus irmãos, uma sede, um desejo de ter intimidade com Deus. Precisamos desenvolver o desejo, assim como Daniel, precisamos desenvolver o desejo de orar a Deus constantemente. Os discípulos, certa vez, em Lucas 11, versículo 1 e 2, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. É isso que precisamos fazer. Pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero te buscar cada dia mais. E assim Deus vai testemunhar, e assim Deus vai ser glorificado através do nosso testemunho fiel, aonde quer que nós estivermos. Jesus Cristo, em João, capítulo 17, disse assim, olha, 17, 14 e 15, ele orando ao Pai, isso quando ele estava para subir ao céu, ele disse assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, dizendo a Deus, Jesus Cristo falando, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Mais uma vez, o Senhor indicando que nós fomos criados, nós fomos escolhidos por Deus para testemunhar de Deus no mundo. Não só aqui dentro da igreja, não só dentro do nosso quarto, não só no secreto do nosso lar. Nós somos chamados para testemunhar de Deus envolvidos na sociedade em que vivemos, envolvidos no nosso trabalho, envolvidos na nossa família, em todo lugar onde estivermos, né? E ser testemunha do Senhor não é se esforçar para mudar as pessoas, é se esforçar para que Deus seja glorificado naquilo que você faz, com humildade diante de Deus, né? Do versículo 19 ao 24, Deus começa agora a reverter o quadro. Deus honra a fidelidade de Daniel. Imagine se fosse eu que estivesse lá no lugar de Daniel. Quando aquele decreto foi assinado e a morte estava certa para mim, eu teria tremido na base. Mas Daniel não, ele teve medo sim, porque a morte era certa, mas ele não se furtou ao seu testemunho. Ele foi orar 3 vezes ao dia, em público, como ele fazia na janela do seu quarto, voltado para Jerusalém, né? E a gente vê que Deus honra todo o testemunho de Daniel até este momento. E do 19 ao 20,
do 19 ao 24, a gente vê que pela manhã, depois que Daniel, que os presidentes foram lá no rei e disseram, olha, aquele judeu lá, que você tanto gosta, né, que você tanto aprecia, que ela quer colocar ele acima de nós, aquele rei, aquele judeu, ele não está nem aí com você, ele não está nem aí para o seu decreto, ele está lá orando 3 vezes ao dia lá na sua casa, pedindo ao Deus dele, não a você. Aí o rei ficou muito angustiado e tentou, né, livrar Daniel, mas não conseguiu. Eles colocaram no rei, olha, você deve se lembrar de que você assinou uma lei, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser mudado. E aí o rei ficou encurralado, não podia fazer nada. E o que o rei fez? Chama Daniel, joga na cova dos leões. E o rei disse, Daniel, infelizmente não posso fazer nada por você. Que o teu Deus, a quem tu serve constantemente, que ele te livre. O rei tinha esperança de que Deus livraria Daniel, embora fosse um homem incrédulo, né? Mas pelo testemunho de Daniel, pela excelência dele, o rei tinha esperança. E aí, no versículo 19, diz assim, pela manhã, meus amados, eu queria que vocês lessem comigo esse versículo. Abra a sua Bíblia, versículo 19, vamos ler até o 24. Do 19 ao 24. Vamos lá? Pela manhã, veja que coisa linda esse Deus da gente serve. Imagine vocês a alegria daqueles homens quando o rei assinou o decreto. Imaginem vocês a dupla alegria daqueles homens quando viram Daniel orando. Imaginem vocês a tripla alegria daqueles homens quando o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões. E aqui eu faço um paralelo com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também foi condenado porque o único erro dele foi fazer a coisa certa. O único erro dele foi obedecer o seu pai. O Pilatos, durante o julgamento de Jesus, Pilatos, que era um homem ímpio, voltou 3 vezes perante os sacerdotes e disse para eles, olha, vocês estão querendo condenar um homem inocente. Eu não consigo encontrar nada nesse homem. Ele não cometeu nenhum crime. Herodes, eu mandei para Herodes. Herodes devolveu ele, porque também não encontrou nenhum crime nesse homem. E vocês querem condenar a morte de um homem inocente. E ele foi condenado à morte. Vocês conhecem muito bem a história. A diferença entre Jesus Cristo e Daniel é que Jesus Cristo pagou o preço alto por mim e por você. Ele não foi liberto da cova dos leões. Ele não foi liberto da cruz. Ele pagou o preço de cruz porque era a sua missão. Mas Deus aqui honra a fé de Daniel. Deus honra o testemunho de Daniel,
Fazendo o quê, meus amados? O milagre. Livrando Daniel da cova dos leões, da boca dos leões. Transformou os leões imediatamente em leões vegetarianos. Talvez eles passaram a noite comendo capim na cova. E o rei, muito angustiado, porque o rei gostava de Daniel. Lembra que ele disse, eu vou colocar esse velhinho acima de todo mundo, porque esse velhinho é bom. Ele gostava de Daniel. Ele passou a noite angustiado, ele não quis música, ele não quis nada. E de manhã, a Bíblia diz que ao raiar do dia, ao romper da aurora, ele foi correndo para a cova dos leões. E chegou lá na cova. Ele não foi ver os ossos de Daniel. Ele chega na cova e pergunta, com voz triste, Daniel, acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel, humildemente, ó rei, vive eternamente. Saúda o rei com a saudação que era comum naquela época. Daniel poderia ter dito ao rei, estou vivo sim, rei, você foi um covarde e me jogou aqui, mas o meu Deus mostrou que é maior que você. Daniel podia ter reclamado, mas Daniel não fez isso, ele honrou o rei. Por quê, meus amados? Porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que o seu testemunho, para a vida ou para a morte, honraria Deus, e isso era o que importava para ele. Então ele estava no lucro, se ele morresse, estava no lucro também. Entendeu? Ele não tinha amor à sua própria vida, naquele momento, diante do amor que ele tinha para Deus, para com Deus. E aí ele honra o rei e dá testemunho ao rei, o meu Deus fechou a boca aos leões. E o rei se alegra profundamente. E aí Deus faz o quê, meu amado? Deus julga e vinga os inimigos de Daniel. A alegria deles se transformou em pânico, em terror. A alegria deles se transformou em choro e ranger de dentes. Eu não quero nem imaginar a cena. Traz todo mundo aqui para ser jogado na cova dos leões. Era bem cedo. Talvez as crianças estivessem até dormindo. Mas o rei disse, traga eles, suas mulheres e seus filhos. Joguem todos na cova dos leões. E a Bíblia diz que nem chegaram ao fundo da cova, e os leões já estavam se apoderando deles, e esmigalhou-lhes todos os ossos. Esse é um Deus a quem a gente serve, meu amado. Esse é o Deus que te chamou para testemunhar dele, nessa terra em que somos peregrinos. Nós temos a missão de sermos aqui peregrinos do Senhor, missionários, testemunhas dele. Né? E ele se encarregará de influenciar as pessoas através do nosso testemunho, sempre para a glória do seu nome. Seja para influenciar para as pessoas nos oprimirem, nos fustigarem, ou para influenciar, para atrair as pessoas até nós para pregarmos o evangelho a ela. Mas Deus sempre influenciará as pessoas através de nós. Mas é Deus que vai influenciar, né? Diante de toda essa história, nós vemos que Deus é sempre o Deus libertador de Daniel. E ele também é o nosso libertador. Daniel estava cativo no cativeiro há quase 70 anos. E na época que aconteceu isso, Daniel estava orando justamente porque Deus tinha dado uma visão a ele de que o cativeiro estava chegando ao fim. Então ele estava glorificando a Deus pela alegria de que estavam contados os dias em que ele voltaria para a sua terra depois de 70 anos. E agora ele estava indo para a cova dos leões. Mas ele continuou agradecendo a Deus. Então Deus quer que você agradeça e glorifique a Ele e testemunhe dele, seja qual for a circunstância. Né? Diante dessa história linda, meus irmãos, nós temos algumas verdades para extrair. Temos muitas verdades, na verdade, mas eu gostaria de destacar algumas. Deus não nos chamou para agirmos neste mundo como refugiados em um país distante ou um país estranho. Ele nos chamou para sermos missionários e termos um engajamento santo. Um missionário, qual é a diferença de um missionário para um refugiado? Um refugiado são aquelas pessoas que fogem do seu país,
seja por guerra civil, perseguição política, ou por qualquer outra coisa, que ele tem medo de morrer no seu país, de ser preso, ele foge para outro país, como a gente vê muito acontecer na Europa. Os refugiados vindo da África, do Oriente para a Europa. Quando o refugiado geralmente chega num país, ele é acolhido, ele recebe emprego, ele é colocado numa escola para aprender a língua daquele país, minimamente a língua daquele país. Ele é colocado numa escola para aprender minimamente a cultura daquele país. Isso tudo é muito penoso para ele, porque ele gostaria de estar na sua terra natal. Mas ele, como ele se acha devedor, ele faz questão de, dentro do convívio social daquele país, enquanto refugiado, ele faz questão de fazer tudo igualzinho, parecido com o que as pessoas daquele país fazem. Porque ele quer agradar as pessoas que o acolheram. Né? Ele não quer agradar o rei dele que ficou lá na terra original dele. Ele quer agradar as pessoas que acolheram ele. Então ele faz tudo parecido com o que as pessoas daquela terra estranha fazem, para ele ser recebido dentro daquele convívio social. Mas quando ele termina a sua atividade social e ele volta para casa, fecha a sua porta com a sua família, ele faz tudo o que ele faria como se estivesse na sua casa lá, no seu país. Ele fala a sua língua, ele prepara a sua comida lá da sua terra, ele ouve as músicas da sua terra, ele conta as histórias da sua terra, ele faz tudo como se estivesse lá. Mas quando ele sai em sociedade, ele faz tudo como se estivesse em sociedade. Deus não nos chamou para isso. Um missionário diferente, ele se prepara aqui, ele mergulha na cultura da terra que ele deseja ir, que Deus enviou ele, ou está enviando, ele se prepara, ele aprende a cultura daquele país, ele aprende a falar a língua daquele país, e ele se prepara bastante para quando chegar naquela cultura, ele sim está inserido, engajado naquela cultura, mas um engajamento santo para testemunhar de Deus naquele lugar. Ele quer, através do seu engajamento social ou cultural, ele quer servir ao Deus dele que está na sua terra prometida, na sua terra original. Então, é para isso que Deus nos chamou, para sermos testemunhas dele aqui nessa terra. Estamos inseridos sim dentro da sociedade, mas como testemunhas fiéis dele. Segunda verdade, ainda que quase tudo à nossa volta tente insistentemente nos amoldar ao padrão da vida mundana, devemos nunca esquecer que Deus nos chamou para sermos suas testemunhas fiéis em qualquer esfera da nossa vida. Deus não nos chamou para sermos influenciadores, e sim testemunhas fiéis do seu reino. Para isto, saiba que o seu testemunho fiel nem sempre despertará os melhores sentimentos nas pessoas. Na verdade, quase sempre o seu testemunho fiel te levará ao sofrimento aonde você vive. Aqui eu volto a ler aquela frase do podcast que diz assim, a intimidade da nossa relação com Deus muda a nossa relação com o mundo. Quanto mais intimidade com Deus, mais a nossa relação com o mundo muda. Quem contempla a excelência de Deus, da majestade dos céus, absorve a excelência de Deus para tudo que faz na vida. Outra verdade, orem sem cessar, mas saiba que Deus nem sempre atenderá a sua oração para te livrar do perigo. Nem sempre Deus vai atender sua oração para livrar do perigo. Muitas vezes Deus vai te levar à cova dos leões. Ele garante que sempre estará com seus escolhidos para os fortalecer, seja qual for as circunstâncias. Muitas vezes Ele te levará até a cova dos leões, para de lá Ele glorificar o seu próprio nome, assim como fez com Daniel. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Que Ele nos fortaleça nessa caminhada e nos faça suas testemunhas fiéis. Que o seu nome seja honrado para sempre.
e que Ele seja honrado aqui nessa terra, na nossa vida. É assim que eu encerro esse sermão, rogando a Deus que aplique essa palavra aos nossos corações e que ela seja frutífera na nossa vida, que sejamos desejosos de glorificar o Seu nome onde quer que estejamos. Amém.